Firmino não comprou aquele sítio para lazer. Ele o comprou porque o solo era estranhamente fértil. Tudo o que caía naquela terra crescia com uma velocidade antinatural. O milho subia em dias. As árvores frutíferas davam frutos fora de época. Era uma mina de ouro agrícola. Mas havia um preço: a água. O sítio não tinha nascentes visíveis. Firmino contratou uma equipe de 12 homens para cavar. Eles escolheram o ponto mais baixo do terreno, uma depressão natural, perto de onde hoje fica a orla da mata. A ordem era cavar até encontrar o lençol freático, custasse o que custasse. Durante os primeiros 10 metros, a escavação foi normal. Terra vermelha, raízes, pedras. Mas no 11º metro, a temperatura mudou. Os trabalhadores subiam nos baldes, reclamando que lá embaixo fazia calor. Não o calor abafado da falta de ar, mas um calor radiante, como se estivessem se aproximando de uma fornalha. No 3º dia de escavação, um dos homens gritou. O som da picareta batendo em algo diferente ecoou pelo buraco como um sino rachado. Não era pedra, não era metal. Era um som oco. Firmino desceu pessoalmente. Ele era um homem ganancioso e brutal, que não temia a Deus nem ao diabo. Ao chegar no fundo do poço com uma lamparina a óleo, ele viu o que os homens haviam encontrado. O chão do poço não era de terra. Era uma superfície lisa, negra e vítrea. Parecia obsidiana polida, mas era morna ao toque. Cobria toda a extensão do buraco. Eles haviam encontrado o teto de alguma coisa. Qualquer homem são teria parado ali. Mas Firmino viu naquilo uma oportunidade. Talvez fosse uma caverna com minérios preciosos. Talvez fosse um veio de petróleo. Ele ordenou que quebrassem a superfície. Os homens se recusaram. Disseram que a pedra chorava, que quando encostavam o ouvido nela, ouviam sussurros. Firmino puxou seu revólver. Ele disse que o primeiro homem que subisse sem ter quebrado a pedra levaria um tiro na cabeça. O medo da bala foi maior que o medo do desconhecido. O capataz levantou a marreta mais pesada e desceu o golpe com toda a força no centro da superfície negra. Não houve estilhaços. A superfície cedeu como uma membrana grossa e elástica, rasgando-se com um som úmido e obsceno. E então, o cheiro subiu. O mesmo cheiro que assombraria a casa décadas depois. Flores podres e sangue antigo. Mas aqui na fonte, ele era tão forte que 2 homens desmaiaram instantaneamente sufocados pelo miasma. Do rasgo na pedra negra não saiu água. Saiu um líquido espesso, dourado e brilhante. Parecia mel misturado com mercúrio. Ele borbulhava. Firmino se aproximou hipnotizado. A ganância falou mais alto que o instinto de sobrevivência. Ele achou que era algum tipo de metal líquido raro. Ele tirou a luva e mergulhou a mão na substância. O grito dele não foi de dor, foi de êxtase. Ele olhou para os trabalhadores lá em cima na borda do poço, com olhos que já não eram mais humanos. O líquido dourado subiu pelo braço dele, entrando pelos poros, movendo-se sob a pele, como vermes vivos, procurando o caminho para o coração e para o cérebro. O que aconteceu em seguida não consta nos registros oficiais da cidade, mas consta nas lendas sussurradas pelos descendentes daqueles trabalhadores. Dizem que Firmino não saiu do poço. Dizem que ele ordenou que os homens descessem, um a um. E lá embaixo, na escuridão banhada por aquele icor dourado, ele os ofereceu a coisa que vivia sob a crosta. O sítio prosperou depois disso. As colheitas eram recordes. O dinheiro fluiu. Mas Firmino nunca mais foi visto na cidade durante o dia. Ele vivia trancado na casa principal que ele mandou construir exatamente sobre as linhas de força que irradiavam daquele poço. Anos depois, quando Firmino finalmente morreu, o caixão estava lacrado. O médico que assinou o óbito saiu da casa tremendo pálido e se mudou da cidade na semana seguinte.
Dizem que não havia corpo para enterrar. Havia apenas uma casca seca. Uma pele humana vazia como a troca de pele de uma cigarra. O que vivia dentro de Firmino voltou para o poço. Voltou para a terra. E é por isso que o sítio é maldito. Não há fantasmas presos lá. O próprio sítio é um organismo único. A terra, a casa, as árvores, o gado e as pessoas que morrem lá. Todos são parte da mesma digestão lenta e eterna. O que você ouviu nessas 5 histórias não são contos isolados. São relatos de alimentação. A casa atrai, a terra prende, e a coisa lá embaixo se alimenta. Se você algum dia estiver dirigindo por uma estrada de terra isolada e vir uma propriedade antiga, com um preço bom demais para ser verdade, e sentir um cheiro doce de flores velhas no ar, não pare. Não olhe para trás. Porque agora você sabe. O sítio maldito não é um lugar onde pessoas morrem. É um lugar onde nada morre de verdade. Tudo é absorvido. E ele está sempre com fome. A primeira coisa que você aprende na lida do campo é que o trabalho nunca acaba quando o sol se põe. Sempre há um animal para recolher, uma ferramenta esquecida no galpão ou uma porteira que ficou mal fechada. Era uma terça-feira cinzenta. O céu estava pesado, com nuvens baixas que prometiam uma daquelas tempestades elétricas violentas. Eu estava na divisa sul da propriedade, uma área que faz fronteira com uma mata densa, quase impenetrável, onde as árvores crescem tortas e os cipós se entrelaçam como cobras gigantes. Eu fui verificar a cerca de arame farpado. O gado estava agitado naquele dia, mugindo baixo, aglomerado no canto oposto do pasto, o mais longe possível daquela mata. Enquanto eu caminhava beirando a cerca, com o alicate na mão e o cheiro de ozônio e terra seca preenchendo minhas narinas, senti aquela sensação inconfundível. A sensação física de estar sendo observado. É um arrepio que começa na base da coluna e sobe até a nuca, fazendo os pelos do braço se erriçarem. Parei e olhei para a linha das árvores. A escuridão dentro da mata já era total, mesmo que no pasto ainda houvesse um resto de luz crepuscular. Foi então que eu vi. A cerca de 50 metros de onde eu estava, parado exatamente na linha que divide o pasto da floresta, havia uma figura. A princípio, pensei que fosse um tronco seco, uma ilusão de ótica causada pelas sombras e pelo meu cansaço. Mas troncos secos não têm ombros. Aquilo era alto, anormalmente alto. Devia ter quase 2,5 metros de altura. Era uma silhueta esguia, fina como um palito, de um tom cinza pálido que se destacava contra o verde escuro das folhas. Não se movia, não respirava, apenas estava lá. Apertei os olhos tentando focar. Gritei, perguntando quem estava ali, pensando ser algum invasor ou caçador perdido. Minha voz saiu abafada, como se o ar estivesse denso demais. A figura não respondeu, mas lentamente, muito lentamente, ela começou a inclinar o que deveria ser a cabeça para o lado. O movimento foi liso, sem o tranco de ossos ou músculos humanos. Foi como ver uma cobra se desenrolar. Eu não conseguia ver o rosto. Não havia rosto. Apenas uma superfície lisa e pálida, onde deveriam estar os olhos e a boca. O pânico, aquele instinto animal de sobrevivência, gritou no meu cérebro para eu correr. Mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Foi quando a coisa deu um passo para frente. Ela saiu da proteção das árvores e pisou no pasto aberto. O movimento era errado. Os joelhos pareciam dobrar para trás, como os de um gafanhoto ou de uma cabra. E o som? Não houve som de passos na grama. Houve apenas um estalo seco, como galhos quebrando. Eu dei um passo para trás, tropecei e caí sentado. Quando olhei novamente,
A coisa tinha avançado 10 metros num piscar de olhos. Ela não andava. Ela se deslocava em surtos, como um vídeo travando. Levantei-me desesperado e corri. Corri sem olhar para trás, largando o alicate, largando a dignidade, largando tudo. Enquanto eu corria, ouvia atrás de mim um som que nunca vou esquecer. Não eram passos de perseguição. Era um som de mímica. A coisa estava imitando o som da minha respiração ofegante, mas num volume muito mais alto, grave e distorcido. Cheguei em casa, tranquei as portas e passei a noite inteira com a espingarda no colo, ouvindo a tempestade cair lá fora. Na manhã seguinte, com a coragem que o sol traz, voltei ao local. O alicate estava lá, enferrujado, como se tivesse ficado exposto ao tempo por 10 anos e não por uma noite. E no chão, onde a coisa pisou, a grama estava morta, não pisoteada, mas cinza, seca, drenada de toda a vida, formando um círculo perfeito de morte. Desde aquele dia, eu nunca mais fui à cerca sul depois das 4 da tarde. Relato. Número 2. O que habita o corredor. A casa sede do sítio era uma construção sólida, de paredes grossas de adobe, que mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes. Mas essa espessura também abafava o som. Dentro da casa, o mundo lá fora deixava de existir. Havia um corredor longo que ligava a sala de estar aos quartos. Um corredor que, por algum motivo arquitetônico bizarro, não recebia luz natural direta. Mesmo ao meio-dia, você precisava acender a lâmpada para atravessá-lo sem tropeçar na penumbra. Era a 3ª semana que eu estava morando lá. Começou com cheiros. Às vezes, ao passar pelo corredor, eu sentia um cheiro forte de flores velhas. Sabe aquele cheiro adocicado e enjoativo de coroas de flores que ficam muito tempo no sol em um cemitério? Era exatamente isso. O cheiro vinha do nada e desaparecia em segundos, deixando um rastro de frio no ar. Certa noite, acordei com sede. Eram 3h15 da manhã, o horário maldito. Saí do meu quarto e olhei para a extensão do corredor até a cozinha. A luz da lua entrava pela janela da sala lá no fundo, criando formas geométricas no chão de madeira. Mas no meio do caminho, entre o meu quarto e a cozinha, a escuridão era absoluta. Dei o primeiro passo. A madeira rangeu. Parei. Do outro lado do corredor, na escuridão, ouvi outro rangido, como se alguém tivesse dado um passo em resposta ao meu. Pensei que fosse a casa trabalhando, dilatando com a mudança de temperatura. Dei mais 2 passos rápidos. Crac, crac. 2 estalos vieram da frente, no mesmo ritmo dos meus passos. Meu coração disparou. Parei e prendi a respiração. O silêncio voltou, pesado, opressor. Estiquei a mão para o interruptor na parede, tateando o reboco frio. Meus dedos encontraram o plástico do interruptor, mas antes que eu pudesse apertar, eu ouvi. Bem na minha frente, a menos de 1 metro do meu rosto, na escuridão total, ouvi uma respiração. Não era uma respiração normal. Era úmida, borbulhante, como se alguém estivesse com os pulmões cheios de líquido. O som era raspado, gutural. Eu estava paralisado. Minha mão no interruptor tremia tanto que eu não conseguia fazer força para apertar. Senti um hálito gelado bater no meu rosto. Um cheiro de terra molhada e carne podre invadiu minhas narinas, tão forte que me fez ter ânsia de vômito. Algo se moveu na escuridão. Senti o deslocamento de ar perto da minha orelha. E então, uma voz sussurrou, tão baixo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. A voz disse apenas, ainda não. No mesmo instante, apertei o interruptor. A luz amarela inundou o corredor. Vazio. Não havia nada. Apenas o tapete persa estendido e os quadros de paisagens na parede. Mas o ar estava gélido.
tão frio que eu podia ver minha própria respiração condensando na frente da minha boca. E na parede, bem ao lado de onde minha cabeça estava, havia uma mancha de umidade fresca. Uma mancha que escorria lentamente, desenhando a forma de uma mão com dedos longos demais. Eu não dormi mais naquela noite. Na verdade, passei a dormir com a luz do corredor acesa durante 6 meses. O mais aterrorizante não foi a voz, nem o cheiro. Foi a certeza absoluta de que, quando a luz estava apagada, o corredor não era apenas um espaço de passagem entre cômodos. Ele se tornava uma garganta. E algo estava esperando pacientemente que eu descesse por ela. Dizem que os cães são os guardiões do mundo espiritual, que eles veem o que nossos olhos cansados se recusam a enxergar. Eu tinha 2 Rottweilers no sítio, Thor e Zeus. Eram animais de 50 quilos, massas brutas de músculo e lealdade, que não recuavam nem diante de trovão. Eles dormiam num canil grande, perto da varanda dos fundos, de onde podiam vigiar todo o terreno até o limite da mata. Numa noite de lua nova, daquelas em que a escuridão é tão espessa que parece líquida, acordei com um som que nenhum dono de cachorro quer ouvir. Não era latido, não era o rosnado de aviso, era choro, um ganido agudo, desesperado, de animais em pânico absoluto. Pulei da cama, peguei a lanterna e a velha espingarda calibre 12 que meu avô deixou na casa. Quando cheguei à porta dos fundos, o silêncio já tinha voltado. Um silêncio pesado, antinatural. Apontei a luz para o canil. O facho de luz cortou a neblina baixa e iluminou a grade. O portão do canil estava aberto. O cadeado não tinha sido quebrado. Ele estava destrancado, aberto com chave. Mas a única chave ficava no meu bolso. Dei alguns passos para fora, sentindo a grama úmida nos pés descalços. Chamei pelos nomes deles. A voz tremeu na garganta. Thor, Zeus. Nada. Caminhei em direção à orla da mata. Foi lá que eu os encontrei. Os 2 cães que jamais temeram nada estavam deitados de barriga para cima, imóveis na divisa da floresta. Eles não estavam mortos, estavam catatônicos. Os olhos estavam abertos, vidrados, olhando fixamente para a copa de uma árvore antiga. Eles respiravam de forma rasa, tremendo violentamente. Aproximei-me para tocar no Thor. Quando minha mão encostou no pelo dele, senti uma eletricidade estática absurda. Um choque que fez meu braço formigar até o ombro. O cachorro não reagiu ao meu toque. Ele continuava olhando para cima. Levantei a lanterna lentamente, seguindo o olhar dos cães. O facho de luz subiu pelo tronco da árvore, passou pelos galhos retorcidos e iluminou a copa. Lá em cima, agachado entre os galhos mais altos, havia algo. Parecia um homem, nu, pálido, com os membros desproporcionalmente longos, abraçado ao tronco como um inseto. Ele estava de cabeça para baixo, e ele estava olhando para mim. Os olhos brilharam na luz da lanterna. Eram amarelos, brilhavam como faróis reflexivos. A boca da criatura se abriu num sorriso impossível, cheio de dentes pontiagudos e escuros. Naquele momento, a lanterna piscou e apagou. Fiquei na escuridão total, ouvindo apenas a respiração rasa dos meus cães. E acima de mim, o som de algo descendo pelo tronco da árvore. Raste, raste, raste. O som de pele roçando em casca dura. Eu arrastei os 2 cachorros, um por um, pela coleira, correndo de costas para casa, sem nunca tirar os olhos daquela árvore, mesmo sem ver nada. Tranquei os cães na lavanderia. Eles ficaram 3 dias sem comer, encolhidos num canto, urinando-se de medo a cada barulho. O que quer que eles tenham visto antes de eu chegar, quebrou a mente deles. E a imagem daquela coisa descendo a
É algo que vejo toda vez que fecho os olhos. O isolamento mexe com a cabeça. Você começa a ansiar por contato humano. E o sítio sabe disso. As entidades que vivem naquela terra sabem disso. Elas usam suas memórias contra você. Eu morava sozinho, mas às vezes a solidão era interrompida. Era uma quinta-feira chuvosa. A chuva batia no telhado de zinco como tiros de metralhadora. Eu estava na sala, lendo um livro à luz de velas, pois a energia tinha caído horas antes. De repente, ouvi uma batida na porta da frente. Toque, toque, toque. Batidas firmes, humanas. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. Ninguém aparece num sítio isolado à meia-noite debaixo de chuva, a menos que seja uma emergência. Levantei-me e fui até a porta. Antes de abrir, perguntei: "Quem é?" A resposta veio abafada pelo barulho da chuva, mas clara o suficiente para fazer meu sangue congelar. "Sou eu." "Abre, por favor. Tá frio aqui fora." A voz. Era a voz da minha mãe. Minha mãe, que faleceu há 5 anos. O choque foi tão grande que eu recuei, tropeçando no tapete. A voz era idêntica. A mesma doçura, a mesma entonação preocupada que ela tinha quando eu chegava tarde em casa. "Filho, abre a porta." Eu me perdi. Minha mão tocou a maçaneta. Por uma fração de segundo, a saudade foi maior que a lógica. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar que era um milagre. Girei a chave. A tranca estalou. Mas então, a voz falou de novo. "Isso, filho. Abre. A mamãe tá com fome." A última frase saiu errada. O tom mudou. A voz caiu uma oitava, tornando-se grave, rouca, distorcida. "A mamãe tá com fome." Soltei a maçaneta como se ela estivesse pegando fogo. Tranquei a porta novamente com as mãos trêmulas e corri para longe. Do lado de fora, a coisa percebeu que eu não abriria. E a encenação acabou. A voz doce se transformou em um grito. Um uivo estridente, de raiva pura, que não parecia vir de uma garganta humana, mas de uma sirene quebrada. A porta começou a tremer. Batidas violentas, socos que faziam a madeira maciça envergar. "Abre! Abre agora!" A coisa gritava com a voz da minha mãe, misturada com sons de porco sendo abatido. Passei a noite no canto da cozinha, com uma faca na mão, chorando como uma criança, enquanto aquilo rondava a casa, arranhando as paredes e sussurrando segredos que só minha mãe sabia. Segredos que eu nunca contei a ninguém. Como aquilo sabia? A terra ouve. A terra lembra. Se as paredes do lado de fora do sítio impunham um respeito silencioso pela vastidão da mata, a verdadeira maldade daquela propriedade não estava apenas na terra, mas sim naquilo que foi construído sobre ela. A casa principal, uma estrutura colonial que parecia afundar milímetro por milímetro no solo argiloso a cada ano que passava. Este segundo relato não é sobre fantasmas translúcidos ou correntes arrastadas. É sobre algo muito mais físico e claustrofóbico. É sobre o que acontece quando a arquitetura de um lugar deixa de obedecer às leis da física e passa a obedecer a uma fome antiga. O nome do homem era Rogério. Ele não era um caçador de mistérios, nem um parente distante dos antigos donos. Rogério era um especialista em dedetização e controle de pragas. Ele foi contratado pela imobiliária, que tentava desesperadamente vender o sítio há mais de uma década. O relatório dizia que havia um cheiro insuportável vindo do forro da casa principal, algo que espantava qualquer comprador em potencial antes mesmo de passarem pela porta da sala. Rogério chegou ao sítio numa terça-feira de sol escaldante. O calor do meio-dia fazia o ar tremular sobre o telhado de telhas de barro. Ele estacionou sua caminhonete e pegou seus equipamentos: uma lanterna de alta potência, uma máscara de respiração com filtro duplo
e um macacão de proteção química amarelo. Ele era um profissional cético, acostumado a ver carcaças de ratos e ninhos de baratas. Para ele, o horror era apenas biologia em decomposição. Ao entrar na casa, ele notou imediatamente o isolamento acústico não natural. Assim que a porta de madeira maciça se fechou, o som dos pássaros e do vento lá fora cessou completamente. Era como entrar em uma caixa forte. O silêncio pressionava os ouvidos. E então veio o cheiro. Não era cheiro de animal morto. Rogério conhecia bem o odor de enxofre e carne podre que os ratos deixam. Aquilo era diferente. Era um cheiro adocicado, doentio. Lembrava flores velhas deixadas em um vaso com água estagnada por meses, misturado com algo que lembrava cobre ou sangue seco. A fonte do odor vinha de cima, do alçapão quadrado no teto do corredor, que dava acesso ao sótão e à caixa d'água. Rogério montou sua escada de alumínio. O som metálico dos degraus ecoou pela casa vazia como um tiro. Ele subiu devagar, testando a firmeza da estrutura. Ao chegar no topo, ele empurrou a tampa de madeira do alçapão. Ela estava pesada, úmida, como se a madeira tivesse absorvido anos de chuvas invisíveis. Com um empurrão final, a tampa cedeu. O ar quente e viciado do sótão desceu sobre ele, abraçando seu rosto, mesmo através da máscara. Ele acendeu a lanterna e subiu o resto do corpo, entrando na escuridão do entreforro. O sótão era imenso. As vigas de sustentação do telhado se estendiam como as costelas de um leviatã de madeira. A poeira suspensa no ar brilhava no feixe de luz da lanterna, dançando em padrões que pareciam hipnóticos. Rogério começou a caminhar sobre as vigas, com cuidado, para não pisar no forro frágil e atravessar o teto. Ele buscava a origem do cheiro. Varreu o local com a luz, procurando por gambás mortos ou uma colmeia gigante. Mas não havia nada. O sótão estava limpo. Limpo demais. Não havia teias de aranha. Não havia fezes de morcego. Era um deserto estéril de madeira e escuridão. Foi então que ele percebeu algo errado na geometria do lugar. Pelas contas que ele fez, olhando a casa de fora, a distância entre a caixa d'água e a parede dos fundos deveria ser de uns 5 metros. Mas ali dentro, a luz da lanterna não alcançava o final do corredor de vigas. O espaço parecia se alongar. Ele continuou avançando, guiado por aquele cheiro doce que ficava cada vez mais forte. O calor era sufocante. O suor escorria por suas costas dentro do macacão plástico. De repente, a luz da lanterna iluminou algo no canto mais afastado, onde o telhado encontrava o chão. Parecia uma massa cinzenta. Rogério pensou ser um ninho de vespas feito de papel e saliva. Ele se aproximou com o spray de veneno preparado. Mas conforme ele chegava perto, a estrutura ficava mais nítida. Não era papel. Eram roupas. Era uma montanha de tecidos velhos compactados e unidos por uma resina escura e brilhante. Camisas de flanela, vestidos de renda antigos, calças jeans dos anos 70. Tudo misturado e colado, formando uma espécie de casulo gigante de quase 2 metros de altura. O cheiro emanava dali. Rogério sentiu o primeiro arrepio real de medo. Aquilo não havia sido feito por um animal. A complexidade do entrelaçamento das roupas exigia dedos. Dedos longos e fortes. Ele deveria ter descido. Deveria ter voltado para o carro e ido embora. Mas a curiosidade humana é uma armadilha fatal. Ele estendeu a mão enluvada e tocou na superfície daquela escultura grotesca de roupas velhas. Era quente. Pulsava levemente. Houve um som. Não veio do casulo, mas de trás dele, do canto escuro onde as telhas tocavam o assoalho. Um som de atrito, como lixa passando em osso seco. Rogério virou a lanterna rapidamente. Por um segundo ele viu. Não era um espírito.
Era algo agachado na escuridão. Tinha a cor da madeira velha. A pele parecia feita de casca de árvore e poeira compactada. Os membros eram longos demais, com juntas extras que se dobravam em ângulos impossíveis para caber naquele espaço apertado sob o telhado. Não tinha olhos, apenas fendas que pareciam ter sido talhadas com um canivete cego. A criatura estava imóvel, camuflada perfeitamente entre as vigas e a sujeira. Se ela não tivesse se movido, seria impossível vê-la. Ela era parte da casa. Ela era a imunidade daquele organismo. Rogério travou. Seu cérebro tentava processar a imagem, mas o instinto gritou mais alto. Ele começou a recuar andando de costas sobre a viga. A coisa abriu a boca, ou o que parecia ser uma boca, e emitiu um som. Não era um rugido. Era uma imitação perfeita da voz de uma criança chorando. Mas o choro vinha abafado, como se a criança estivesse dentro da barriga daquela coisa. Rogério tropeçou. Seu pé escorregou da viga e atingiu o forro de gesso. O material podre cedeu. Sua perna atravessou o teto, ficando pendurada para o corredor de baixo, enquanto seu tronco ficou preso no sótão. A dor na virilha foi aguda, mas o terror era maior. Ele tentou se puxar para cima, mas viu a criatura se desenrolar vindo em sua direção. Ela não corria. Ela fluía por cima das vigas, como óleo derramado, rápida e silenciosa. Rogério gritou e chutou o ar. Ele conseguiu apoio na viga lateral e puxou a perna de volta num impulso de adrenalina pura, rasgando o macacão e a pele. Ele se arrastou de quatro em direção ao alçapão, ignorando as farpas de madeira que entravam em suas mãos e joelhos. O som de lixa no osso estava logo atrás dele. Ele podia ouvir uma respiração sibilante e úmida bem no seu calcanhar. Ele se jogou pelo buraco do alçapão, caindo de mau jeito no corredor da casa. A queda torceu seu tornozelo, mas ele não parou. Ele se levantou mancando e correu para a porta da frente. O som lá em cima mudou. Agora eram batidas, pancadas fortes no forro, acompanhando a corrida dele, como se a coisa estivesse logo acima de sua cabeça, separada apenas por uma fina camada de madeira e tinta. Rogério explodiu para fora da casa, caindo na terra vermelha e quente do quintal. Ele rolou e olhou para trás, apontando a lanterna para a janela do sótão, aquela pequena janela redonda que toda casa antiga tem na fachada. Lá dentro, através do vidro sujo, ele viu o rosto pálido e sem traços, pressionado contra a vidraça, observando-o. Ele entrou no carro e dirigiu até a cidade sem olhar pelo retrovisor. Rogério nunca contou para a imobiliária o que viu. Ele disse apenas que o problema era estrutural e que a casa estava condenada. Ele queimou o macacão que usou naquele dia. Mas até hoje, quando ele entra em um ambiente silencioso demais, ele sente aquele cheiro doce de flores mortas e sangue seco, e sabe que em algum lugar no escuro, acima de nossas cabeças, algo está construindo um ninho com o que nós deixamos para trás. Se a casa rejeitava os humanos que tentavam habitá-la, a terra ao redor parecia ter um efeito ainda mais insidioso sobre as criaturas que não tinham escolha a não ser viver ali. Os animais. Dizem que os animais possuem um sexto sentido, que eles veem o que nós nos recusamos a ver. Mas no sítio maldito eles não apenas viam, eles mudavam. Eles se adaptavam a uma cadeia alimentar que não constava em nenhum livro de biologia. O terceiro relato vem de Helena, uma veterinária de grandes animais com 20 anos de experiência em campo. Uma mulher acostumada com sangue e lama e partos difíceis de madrugada. Nada a assustava, até a noite em que ela foi chamada para atender uma emergência naquele sítio.
Era uma noite sem lua de um agosto excepcionalmente frio. O caseiro, que mal falava português, ligou dizendo que o gado estava estranho. Não doente. Estranho. Helena dirigiu sua picape pela estrada de terra esburacada, sentindo o nevoeiro se fechar atrás do veículo, como uma cortina cinza isolando-a do resto do mundo civilizado. Ao chegar, a primeira coisa que ela notou foi o silêncio dos cães. Toda a fazenda tem cães. Eles são o alarme, a primeira linha de defesa. Eles correm atrás do carro, latem, rosnam. Mas ali havia 3 vira-latas grandes sentados na varanda da casa do caseiro. Eles estavam eretos, imóveis como estátuas de gesso. Quando os faróis da picape passaram por eles, nenhum deles moveu a cabeça. Seus olhos não refletiram a luz. Eles apenas olhavam para esta escuridão da mata, ignorando completamente a intrusa. Aquilo causou um desconforto profundo no estômago de Helena. Uma sensação de que a ordem natural das coisas havia sido suspensa. O caseiro a levou até o curral principal. Ele não quis entrar. Apenas apontou a lanterna trêmula para a porteira de madeira e disse que esperaria no carro. Helena pegou sua maleta e entrou sozinha. O cheiro do curral era denso, mas não cheirava a esterco ou feno. Cheirava a almíscar forte e ferro. O cheiro de hormônios de estresse em níveis tóxicos. Havia cerca de 30 cabeças de gado ali. Vacas Nelore grandes e pesadas. Normalmente, em um curral à noite, elas estariam deitadas ruminando ou se movendo lentamente. Mas elas estavam todas de pé. E estavam todas amontoadas em um círculo perfeito no centro do cercado. Helena aproximou-se devagar, falando baixo para não assustar os animais. Mas ela logo percebeu que não precisava se preocupar. Elas não estavam assustadas. Elas estavam focadas. Todas as 30 vacas estavam viradas para o centro do círculo, com as cabeças baixas, encarando um único ponto na terra lamacenta. Nenhuma delas se moveu quando Helena tocou no flanco da mais próxima. O animal estava quente e febril. O músculo sob a pele estava rígido como pedra, não relaxava nem por um segundo. Helena forçou passagem entre os corpos pesados, sentindo o calor opressivo emanando daquela massa viva. Ela precisava ver o que elas estavam olhando. O que havia no centro daquele círculo que mantinha o rebanho em transe. Ela chegou ao meio. Não havia nada lá. Apenas um pedaço de terra batida, úmida e vazia. Helena franziu a testa. Ela iluminou o chão com sua lanterna clínica, procurando uma cobra, um animal morto, qualquer coisa. Foi quando ela notou o padrão. As vacas não estavam apenas paradas. Elas estavam se movendo imperceptivelmente. Um balanço rítmico, para frente e para trás. Todas juntas, em uníssono. O som de 30 animais pesados respirando no mesmo ritmo criava uma espécie de infrassom que fazia os dentes de Helena vibrarem na boca. Então, ela viu a vaca que estava diretamente à sua frente. O animal levantou a cabeça devagar e olhou para Helena. Os olhos de um bovino são normalmente grandes, escuros e plácidos. Mas os olhos daquela vaca estavam revirados. Não havia branco nem íris. Apenas um vermelho profundo, congestão total dos vasos sanguíneos. E ela estava mastigando. Mas não havia capim em sua boca. Uma espuma rosada escorria pelos cantos dos lábios do animal. Helena, movida pelo instinto profissional, segurou o cabresto da vaca e forçou sua boca a abrir para examinar a causa do sangramento. O animal não resistiu. Abriu a mandíbula com uma docilidade aterrorizante. Helena apontou a luz para dentro da boca e soltou o animal com um grito abafado, recuando e tropeçando na lama. A vaca não tinha mais língua. Ela havia mastigado a própria língua até reduzi-la a uma polpa de carne viva. E não apenas ela. Helena olhou ao redor, iluminando as faces das outras vacas.
Todas tinham a mesma espuma rosa, o mesmo movimento rítmico da mandíbula. O rebanho inteiro estava se mutilando em silêncio absoluto, em uma espécie de ritual grotesco de autofagia. Não havia dor nos olhos delas. Havia devoção. Foi nesse momento que o comportamento do gado mudou. O balanço parou. As 30 cabeças se viraram simultaneamente para Helena. O silêncio foi quebrado por um som molhado e gorgolejante vindo das gargantas feridas. Elas não mugiram. O som, que saiu dezenas de vezes amplificado, era uma tentativa crua e úmida de imitar uma risada humana. Helena não esperou para entender. O pavor primitivo, a parte do cérebro reptiliano, que sabe quando somos a presa, tomou o controle. Ela largou a maleta cara com todos os seus instrumentos e correu. Ela saltou a cerca do curral com uma agilidade que não sabia possuir. Enquanto corria para a picape, ela ouviu o som do gado se movendo. O baque pesado dos cascos na lama. Elas estavam quebrando a cerca. A madeira estalou e cedeu. Elas não estavam fugindo. Elas estavam vindo atrás dela. Helena entrou na picape e trancou as portas. O caseiro já tinha fugido a pé, deixando-a sozinha. Ela girou a chave na ignição e os faróis iluminaram o curral uma última vez. A massa de animais vinha vindo, mas elas não corriam como vacas. Elas se moviam com uma coordenação predatória, ombro a ombro, uma parede de carne e sangue. E no meio delas, liderando a manada, corriam os 3 cães, em silêncio, com os mesmos olhos vermelhos, lado a lado com o gado, unidos por uma loucura que apagou milhões de anos de evolução. Helena acelerou cantando pneu na terra solta e não parou até ver as luzes da cidade mais próxima. Ela nunca voltou para recuperar sua maleta. Meses depois, ela soube por boatos que o gado havia desaparecido. Disseram que os animais entraram na mata fechada e nunca mais foram vistos. Mas Helena sabe a verdade. Às vezes, quando ela está atendendo em uma fazenda distante e a noite cai, ela sente aquele cheiro de cobre e almíscar no vento. E ela sabe que eles ainda estão lá fora, na escuridão do sítio maldito, pastando coisas que não são erva, aprendendo a ser algo novo, algo que a natureza jamais pretendeu criar. Existe uma mentira reconfortante que contamos a nós mesmos quando saímos da cidade grande rumo ao interior. Dizemos que buscamos paz. Dizemos que queremos ouvir o som dos pássaros e respirar ar puro. Acreditamos que a natureza é uma mãe acolhedora e gentil. Mas qualquer um que já tenha passado a noite sozinho em um sítio isolado, longe das luzes artificiais dos postes e do barulho constante do tráfego, sabe que isso não é verdade. A natureza não é gentil. Ela é indiferente. E no escuro absoluto do campo, essa indiferença se transforma em algo predatório. Quando a noite cai na cidade, ela é laranja. Ela vibra. Mas no campo, a escuridão é sólida. Ela tem peso. Ela pressiona as janelas da casa como se quisesse entrar. E o silêncio. O silêncio do campo não é a ausência de barulho. É a presença de algo que está prendendo a respiração. É um silêncio atento, de observação. Você olha para a vastidão do pasto ou para a linha fechada das árvores e sente, no fundo do seu cérebro reptiliano, que você é um intruso, que aquelas terras guardam memórias antigas, memórias de sangue e de coisas que caminhavam por ali muito antes de colocarmos cercas e construirmos casas de varanda. Há lugares onde a geografia parece errada, onde as sombras se esticam em ângulos que a física não explica, onde o frio não vem do vento, mas sobe do chão. Hoje, eu vou contar a história de um desses lugares. Um sítio encravado em um vale úmido, onde a neblina nunca levanta completamente
e onde 5 pessoas diferentes, em épocas diferentes, olharam para o abismo e viram algo olhar de volta. Bem-vindos ao sítio do Vale Morto, e rezem para que as trancas das suas portas estejam firmes. A primeira história que compõe a lenda negra deste local aconteceu há cerca de 10 anos. O protagonista deste relato chamava-se Marcos. Ele não era um homem supersticioso. Pelo contrário, era um técnico agrícola prático, acostumado com a terra, com o gado e com a lógica bruta da vida rural. Ele foi contratado para cuidar do sítio do Vale Morto durante uma temporada em que os proprietários estariam fora do país. O trabalho era simples: manter a integridade das cercas, alimentar alguns animais remanescentes e garantir que a mata nativa não invadisse a pastagem. Nas primeiras semanas, Marcos sentiu apenas o isolamento comum da profissão. Mas, gradualmente, a atmosfera do lugar começou a mudar. Tudo começou com o gado. Eram poucas cabeças, mas elas começaram a se comportar de forma errática. Elas não pastavam perto da orla da mata. Nunca. Elas se aglomeravam no centro do pasto, sob o sol escaldante, recusando a sombra das árvores antigas que cercavam a propriedade. À noite, elas não dormiam. Marcos podia ver, da janela da casa principal, os olhos dos animais brilhando no escuro, sempre virados para a mesma direção, para o norte, para a parte mais densa da floresta. Certa tarde, o tempo fechou abruptamente. O céu, que estava azul, tornou-se de um cinza chumbo opressivo. O ar ficou parado, pesado, cheirava a ozônio e a terra molhada. Marcos decidiu fazer uma ronda final antes que a tempestade desabasse. Ele pegou sua lanterna, colocou o revólver calibre 38 no coldre, apenas por precaução contra cobras ou onças, e montou em seu cavalo. Ele seguiu para a cerca norte, a área que o gado evitava. Enquanto cavalgava, o silêncio caiu sobre o vale. Não havia grilos, não havia pássaros. Até o som dos cascos do cavalo parecia abafado, como se o chão estivesse absorvendo o ruído para não denunciar a presença deles. Ao chegar na divisa com a mata fechada, Marcos notou algo errado. Um trecho do arame farpado estava arrebentado, mas não estava arrebentado de fora para dentro, como se algo tivesse invadido. Os mourões estavam envergados para fora, como se algo ou alguém tivesse saído da mata com uma força colossal, rompendo o aço como se fosse linha de costura. Marcos desmontou. O cavalo estava inquieto, revirando os olhos, a respiração ofegante, as orelhas coladas para trás. Marcos acariciou o pescoço do animal e sussurrou para acalmá-lo, mas ele mesmo sentia um frio no estômago, que não tinha explicação lógica. Ele se aproximou da cerca quebrada. O cheiro ali era insuportável. Não era cheiro de carniça comum. Era um cheiro adocicado, podre, misturado com almíscar forte. Um cheiro de toca, de animal sujo. Foi quando ele ouviu. Não veio do chão. Veio de cima. A cerca passava por baixo de uma enorme figueira, cujos galhos grossos e retorcidos se estendiam por metros acima do pasto. Marcos levantou a lanterna, pois a luz do dia já estava morrendo rapidamente sob as nuvens de tempestade. O facho de luz cortou a escuridão da copa da árvore. No início, seu cérebro se recusou a processar a imagem. Parecia um emaranhado de cipós pálidos. Mas então, os cipós se moveram. Agachado em um galho grosso, a cerca de 5 metros do chão, estava algo. Tinha a estrutura vagamente humana, mas as proporções eram um pesadelo biológico. Os braços eram longos demais, com cotovelos que pareciam ter juntas duplas,
permitindo que os membros se dobrassem em ângulos obscenos. A pele era branca, leitosa, esticada sobre ossos proeminentes, sem pelos. Mas o pior era que a criatura estava vestida, ou pelo menos, parecia estar. Ela usava trapos que lembravam roupas antigas, apodrecidas pelo tempo, fundidas à própria pele da coisa. Marcos ficou paralisado. O instinto de fuga gritava em sua mente. Mas o corpo não obedecia. A criatura estava de costas para ele, mexendo em algo que segurava nas mãos longas e finas. O som que ela fazia era úmido, de mastigação. Então, lentamente, como se sentisse o peso do olhar de Marcos, a coisa parou. Ela girou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça. O pescoço estalou audivelmente, girando quase 180 graus. O rosto não tinha nariz. Apenas 2 fendas verticais onde as narinas deveriam estar. A boca era um corte fino, sem lábios. Mas os olhos eram grandes, amarelos e possuíam pupilas retangulares, como as de um bode. A criatura olhou para Marcos e sorriu. A boca se abriu muito além do que uma mandíbula humana permitiria, revelando fileiras de dentes pequenos e serrilhados, escuros de sangue seco. Naquele momento, o cavalo de Marcos deu um relincho agudo de terror absoluto e disparou, derrubando a lanterna da mão do homem. A luz girou no chão e se apagou. Marcos ficou na penumbra, apenas com a luz fraca e cinzenta do crepúsculo. Ele ouviu o som de algo pesado caindo da árvore. Um baque surdo e macio no chão de terra e folhas. Marcos não pensou. Ele não raciocinou. Ele puxou o revólver e disparou cegamente na direção do som. 1, 2, 3 tiros. O clarão dos disparos iluminou brevemente a silhueta da coisa, que agora estava de pé. Ela era alta, muito alta, e estava correndo em direção a ele. Não sobre 2 pernas, mas usando os 4 membros, movendo-se com a velocidade e a fluidez de uma aranha gigante. Marcos virou as costas e correu. Ele correu como nunca havia corrido na vida. O ar queimava seus pulmões. O mato alto cortava suas pernas. Atrás dele, ele ouvia a perseguição. O som de galhos quebrando, o farfalhar violento do capim e uma respiração sibilante, rápida, que parecia estar cada vez mais perto. Ele podia sentir o cheiro podre e almiscarado alcançando seu nariz, envolvendo-o. Ele viu as luzes da casa principal ao longe. Pareciam inalcançáveis. Ele tropeçou em uma raiz. Caiu de cara na terra. Sentiu o gosto de sangue na boca. Ele esperou sentir as garras. Esperou o fim. Mas nada aconteceu. O barulho da perseguição cessou instantaneamente. Marcos rolou de costas, apontando a arma trêmula para a escuridão do pasto. Nada. Apenas o vento balançando o capim. O silêncio havia retornado. Aquele silêncio pesado, observador. Ele se levantou e recuou até a casa, sem nunca tirar os olhos da escuridão. Trancou todas as portas. Empurrou móveis contra as entradas. Passou a noite acordado, com a arma apontada para a porta da sala, ouvindo. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu, não na porta, mas no telhado. Passos leves, rápidos, correndo de um lado para o outro sobre as telhas. E depois, o som de unhas longas arranhando a madeira do forro, bem acima de onde ele estava sentado. Arranhando e batendo. Um ritmo suave. Toque, toque, toque. Como se pedisse para entrar. Marcos foi embora na manhã seguinte, assim que o sol tocou o horizonte. Ele deixou suas ferramentas, deixou suas roupas, deixou tudo para trás. Ele nunca mais voltou ao sítio do Vale Morto. E nunca mais aceitou trabalhos que o levassem para perto de matas fechadas. Ele diz que, até hoje, quando está em silêncio absoluto em seu apartamento na cidade, ele ainda consegue ouvir, bem baixinho, o som daquele ritmo. Toque, toque,
toque. Mas Marcos foi apenas o primeiro. A coisa na mata era apenas uma das facetas do que habita aquele lugar. O que aconteceu dentro da casa principal, anos depois, com uma família que buscava refúgio, é ainda mais perturbador.